Obrigado pelas palavras, doutor Ernesto Zurinic, presidente aqui do IBDS, e nosso timoneiro mora aí, como eu sempre digo, nos mais diferentes ventos e mares. Aí, nos últimos meses nós tivemos a oportunidade de participar de uma rinha de galo, né? Enfim, e um exército de Brancaleone teve lá as suas vitórias e ao lado de grandes pessoas, mas com a sua liderança e sempre nos passando aí tranquilidade e ensinamentos diários. Fico muito feliz também de estar a essa mesa com o meu amigo, professor doutor Alessandro Ottaviani, com quem, pelas boas coincidências da vida, eu aprendo na academia e na prática, né, agora como conselheiro, há cerca de 20 anos, né? Enfim, o tempo vai passando e quando a gente olha para trás, quase 2 décadas já se foram. No caso do professor Alessandro Ottaviani, 2 décadas de muita satisfação, pelo menos da minha parte. Minhas senhoras e meus senhores, eu, como muitos sabem, não sou um especialista em direito dos seguros e acabei, na verdade, me enfronhando e, de certa forma, até teoricamente aqui, porque não é a minha especialidade, me apaixonando pelo projeto de lei. Por conta desse caso, enfim, dessa rinha que tivemos por várias vezes ao lado do nosso mestre aqui, Ernesto Zurinic, tive a oportunidade de acompanhar idas ao Congresso e, numa dessas vezes, ele me deu a brochura do projeto e falou, puxa, isso aqui é muito importante, né? E eu falei, bom, então vou ler e vamos entender, e comecei, alguns meses atrás, me interessar e, teoricamente, me debruçar sobre essas normas e percebi de cara que esse projeto tinha lá grandes aspectos de análise para além de pontos específicos, normativos específicos para os especialistas de direito securitário. Eu, como alguém com uma formação muito focada em teoria geral do direito e nas relações de direito e economia, me permiti, então, quando desse honroso convite, dar um passo atrás, para o lado, talvez, e tentar contribuir para essa discussão, analisando o projeto de uma perspectiva diferente, tentar olhar para esse projeto a partir de uma perspectiva de uma norma com vistas a figurar como uma política pública. Como esse projeto poderia, qual o significado e a significância dessa política pública para o desenvolvimento da concorrência e do país, da nação brasileira, não só para o mercado de seguros em si, mas, sobretudo, para os mercados que bebem, que tomam o mercado. Então, qual o significado desse projeto e do direito de seguros, ou do produto seguro, não só para aqueles que estão ofertando, as seguradoras, o sistema financeiro, de modo geral, que interage com isso, mas, sobretudo, para o setor produtivo, o setor que enxerga no seguro um produto, como eu vou tentar demonstrar, hoje essencial ao seu próprio funcionamento. Bom, indo direto ao meu ponto, a minha pergunta central é em que medida o projeto de lei, em sua sistemática e conteúdo, tem o condão de trazer mais competição e, assim, muito importante, essa é a função quase diária do professor Alessandro, maior nível de bem-estar à sociedade. Mais competição, boa regulação, é mais bem-estar para a sociedade. Em que medida o projeto contribui para isso? Bem, antes de chegar especificamente às normas, que procurei classificar em alguns grupos que demonstram esse fato, acho que é importante cunhar aqui um pano de fundo. E se me dão licença já de um olhar diferente para a matéria, peço também a paciência de vocês para começar também de um modo diferente. Começar com uma anedota muito conhecida no mundo filosófico envolvendo o grande físico Niels Bohr. Dá-se conta que Bohr, certa vez, ao receber um aluno chato em casa, esse aluno, ao entrar na sua casa, avista uma ferradura da sorte, uma ferradura bem carcomida, enferrujada em cima da porta. E aquele aluno, enfim, já querendo
apresentar perguntas indiscretas, dispara: "Você acredita em ferraduras, professor?" O notável cientista dinamarquês, com um bom humor que aparentemente lhe era peculiar, respondeu: "De fato, eu não acredito em ferraduras da sorte. Contudo, mantenho-as sempre comigo, pois quem me presenteou com elas garantiu-me que funcionam nas piores intempéries e ainda que nós não acreditemos nelas." Pois bem, lembrando dessa anedota, recentemente, ao ler um ensaio do cético Odo Marquardt, veio à mente muito do que movimenta, inspira e dinamiza o mundo do seguro como fenômeno econômico-social. Há uma porque transparece nessa anedota a necessidade existencial do ser humano, por crença ou cálculo econômico, de se proteger contra qualquer mal-sinado, qualquer espécie de acidente, catástrofe, intempérie. Se há centenas de anos o direito marítimo concretizou o seguro como produto, a busca pela proteção contra um infortúnio alcança raízes ainda mais distantes da existência humana. Basta olharmos um setor de interesse da minha parte para a história das religiões. Economicamente falando, as milhões de apólices anualmente firmadas só no Brasil dão a real dimensão dessa busca. Uma busca frenética do homem pela mensuração de suas incertezas e medos, transformando-os em risco calculado, que podem então receber uma precificação, um prêmio e uma garantia, uma proteção, enfim, um seguro. E aqui mais importante é perceber que, sobretudo no mundo de hoje, em uma sociedade marcada, como diria Bauman, pelo medo líquido e por destrutivos riscos globais, uma sociedade de risco ou do risco, a busca pelo seguro passa do âmbito da opção e adentra para o campo da essencialidade. Essencial na vida do indivíduo e em especial do agente econômico que atua em escala global ou nacional. Em segundo lugar, na anedota também se espelha a imprescindível relação de confiança que precisa existir entre aquele que garante e o que se sente garantido, entre o segurador e o segurado. Toda relação contratual, diria o civilista, pressupõe confiança, isso é verdade. Mas na operação de seguro, a ideia vai muito além, a meu ver. Ela se confunde muitas vezes com a própria noção de sobrevivência do contratante, o que filosoficamente e teologicamente se assemelha a uma relação quase entre indivíduo e divindade. E afinal, do que estamos falando quando firmamos um seguro de vida? Um seguro contra a quebra de uma máquina essencial a uma fábrica, pois não é de sobrevivência, de mantença do indivíduo ou agente econômico ofertando naquele mercado? E nesse contexto, é óbvio que para o bom funcionamento econômico de tal relação, cooperação e transparência são elementos essenciais. Pois como se pode entregar a sua vida à existência de alguém em que não se confia? Finalmente, as palavras de Bohr, na nossa anedota filosófica, trazem à baila a importância da efetividade da garantia prometida. A tal ferradura da sorte adquirida, o seguro, precisa funcionar bem e sempre. Pois, como muitas vezes a própria sobrevivência do indivíduo ou do agente econômico segurado está em jogo, é certo que os interesses protegidos na apólice devem ser garantidos prontamente, sob pena de grandes prejuízos, falência ou até morte. De que adianta a liberação do pagamento de algo essencial à sua sobrevivência após anos de discussão judicializada? No caso de agentes econômicos, tanto quanto de indivíduos, repito, só de dinheiro de reparação civil não se fala de sobrevivência, de permanência no mercado. Pois bem, essas três características que norteiam a busca pelo seguro e a sua contratação, quais sejam? Seu caráter de essencialidade na sociedade de risco, o estado de confiança e cooperação que deve restar entre segurado e segurador, entre protegido e protetor, bem como a efetividade, sobretudo do ponto de vista de tempo econômico no pagamento do sinistro, mostram como uma regulação nesse setor precisa ser feita de modo cuidadoso. Má regulação, ou pior, falta dela, significa severo desbalanceamento entre as partes envolvidas, com prejuízos, diretos ou indiretos,
a toda a sociedade. Afinal, se vivemos em uma sociedade de risco e marcada pelo medo, que por definição não funciona sem seguro, se garantir risco em troca de prêmio é função primordial da matéria securitária, então a qualidade da regulação dos seguros para um país é diretamente proporcional ao bom funcionamento e bem-estar social que se deseja para a nação brasileira. Nesse particular, senhores, o estudo da OCDE do final da década de 90, quase nos anos 2000, sobre o tema da competição e regulação no mercado de seguros, mostra que durante muito tempo, grande parte da regulação no mundo se deu no sentido de manter um mercado de seguros fechado, mas extremamente solvente. Adotava-se a visão muito própria àqueles que dão muito peso ao tema das falhas de mercado, de que uma grande abertura do mercado de seguros, com forte estímulo à concorrência por preço, poderia, em verdade, destruir a saúde financeira dos seguradores, atribuía-se um grande peso à chamada potencial risco sistêmico. A instituição de monopólios legais em diversos países, de uma regulação bastante hermética, pouco transparente e difícil de ser transposta não só por um novo entrante, mas também pelos seus operadores enquanto tomadores de seguros, eram características de certa forma desejáveis. Essa visão que vigorou por décadas mudou. E segundo dá conta a própria CDE, num estudo empírico, mudou e precisa ser substituída por um cenário que combine maior competição e qualidade na relação segurador e segurado. Assim, para atendimento deste objetivo, de fato, uma série de reformas em vários países caminhou em duas direções complementares. De um lado, através de estímulos diretos à competição e maior oferta aos tomadores de seguros, através do fim de monopólios e a possibilidade de entrada de novos players. De outro, através de reformas normativas que, via de regra, pudessem tornar mais compreensível e confiável a relação entre todos os participantes da relação de seguro. Encaixam-se, portanto, aqui os valores solvabilidade e solidez financeira com os valores transparência, confiança, menor complexidade e efetividade no sentido de tempo econômico. Da perspectiva filosófica, salta aos olhos uma clara busca pela maior eticidade nas relações de seguro, algo tão próprio à nossa sociedade atual e presente, como sabem, em inúmeras discussões, tanto no direito privado quanto público também. Da perspectiva econômico-concorrencial, por sua vez, trata-se de uma clara busca por um aparato normativo indutor de menores custos de transação no conceito de Coase. Aqui entendidos como 1. Custos necessários à busca por informação para decidir, custos necessários para negociar e efetivamente contratar após definido o produto e insumo que se precisa, e terceiro, custos necessários para fazer valer o que foi contratado com a outra parte. Do ponto de vista do seguro, estamos falando basicamente sobre custos para a definição do produto que se deseja adquirir, de modo a lidar com um risco determinado, custos para efetivamente negociar e definir os termos e condições contratuais da apólice, e 3, custos para que os termos do quanto contratado, sobretudo no caso de sinistros, sejam rapidamente implementados. Delineado esse brevíssimo pano de fundo, gostaria então de me debruçar rapidamente sobre o projeto de lei, sobretudo na forma levada a cabo na Câmara dos Deputados pelos ilustres deputados Moreira Mendes e, mais recentemente, substitutivo do deputado Eduardo Cunha, e também no Senado pelo senador ilustre Humberto Costa. E pelo bem da sistemática e do tempo que dividi com o professor Taviani, farei esse comentário em 4 grandes grupos. Né? Através desses grupos, tentarei demonstrar quão importante é o projeto como catalisador de uma necessária política pública para colocar o Brasil na esteira de reformas, diria eu, de base, que aumentem a competição e o bem-estar econômico de todos os envolvidos na relação de seguros.
Vejamos, se tiverem aí o projeto de lei, talvez ajude. Um primeiro grupo que eu procurei destacar para mostrar as virtudes do projeto é o grupo das normas que calibram a sistemática da lei dentro do ordenamento jurídico, né? No seu artigo 1º, traz uma clara junção do direito dos seguros com os objetivos da República, os fins da ordem econômica e da plena capacidade do mercado interno nos termos do artigo 3º, 170 e 219 da Constituição Federal. Essa inserção sistemática da lei, de uma lei especial, na Constituição Federal, essa colocação, essa inserção direta, poderia, diriam alguns, ser desnecessária, pois é óbvio que, do ponto de vista de validade, não existiria formalmente e materialmente uma norma que não estivesse guindada na Constituição. No entanto, muitas discussões, e aqui eu falo, por exemplo, também no direito concorrencial, que ficou anos a fio discutindo se o controle concorrencial poderia ser feito sobre a matéria securitária, se dão exatamente pela falta de clareza e falta da expressão objetiva e clara de que a matéria de seguros, como qualquer outra matéria, ela se insere dentro de um arcabouço piramidal da Constituição. Enfim, é ali que ela se insere e assim, dentro dessa sistemática, que ela deve ser entendida. Esse primeiro grupo, que tem o seu maior exemplo no artigo 1º, sobre a sistematicidade da lei especial dentro do ordenamento, da lei maior, ou da Constituição Federal, da Carta Magna, ele vem junto com um segundo grupo de normas que eu reputo como importantíssimas e que é uma técnica legislativa que, durante o meu tempo na Alemanha, eu aprendi a valorizar, sobretudo, de grande valia, sobretudo para países com um judiciário tão atolado e com tanta judicialização de problemas como o Brasil. São as normas que calibram a interpretação das relações. Se nós olharmos, primeiro vou tratar das regras de interpretação diretas, ao artigo 5º, que fala do âmbito, objeto e âmbito da aplicação. Depois, artigo 61, 62, 63, 64, 65 do projeto, que falam da formação do contrato, nós vamos encontrar uma série de normas, uma série de regras, que fazem com que dúvidas que podem muitas vezes suscitar grandes pinimbas judiciais que vão demorar anos e vão obstar o pagamento ao segurado, que vão criar uma série de processos inúteis, elas são aqui resolvidas. Então, no artigo 5º, ele já traz o gancho sistemático ao dizer que todos os atos praticados no exercício da atividade seguradora serão interpretados em conformidade com o artigo 1º. Então, veja, seguro faz sim parte do ordenamento jurídico brasileiro como um todo, tenhamos uma visão holística, sistemática, olhando para a Constituição Federal. Artigo 61. Se da interpretação de quaisquer documentos resultarem dúvidas, estou saltando alguns pontos, contradições, obscuridades ou equivocidades, estas serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado. Poderá aqui, por exemplo, a seguradora reclamar, não, porque não é ao lado do segurador, e aí a discussão de hipossuficiência, mas fato é que a regra é clara e acaba com dúvidas que podem ser levadas inutilmente ao judiciário. Artigo 62. É vedada a interpretação ampliativa que desequilibra a estrutura da operação de seguro, muito claramente dizendo, veja, entende-se o seguro como uma relação econômica, e qualquer interpretação que faça com que haja esse desvirtuamento deve ser restringida. Então, aqui também uma regra clara de interpretação. Artigo 63. As condições particulares do seguro prevalecem sobre as especiais e estas sobre as gerais. Importantíssima essa norma dentro da interpretação contratual. 64. As cláusulas referentes à exclusão de riscos e prejuízos ou que impliquem restrição ou perda de direitos e garantias são de interpretação restritiva. Também algo que parece óbvio, mas que acaba inundando o judiciário e obstando o que eu chamei de valor da efetividade do pagamento.
E por fim, né, dentro do valor eticidade que eu trouxe a vocês, algo também óbvio, mas que precisa ser dito. O contrato de seguro deve ser executado e interpretado segundo a boa-fé. Quer dizer, outra regra de interpretação muito clara que faz com que essa norma se insira na sistemática da Constituição, do direito privado em geral, das grandes discussões, mas que, como norma específica, né, delineie a aplicação do contrato. Né? No entanto, além dessas regras diretas, vocês encontram durante o projeto uma série de importantes regras interpretativas que eu chamaria de indiretas. Né? Então, no capítulo 3 sobre o risco, no artigo 14, parágrafo 2º, disse, havendo divergência entre os riscos delimitados no contrato e os previstos no modelo de contrato ou nas notas técnicas e atuariais apresentados ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado. Né? Também uma clara definição de como as coisas devem ser interpretadas. Ou no artigo 18, o segurado deve comunicar à seguradora, tão logo tome conhecimento, de relevante agravamento de risco. Parágrafo 1º, será relevante, está dando a interpretação da relevância, o agravamento que conduza ao aumento substancial e duradouro da probabilidade de realização do risco ou da severidade de seus efeitos. No capítulo também da formação e duração do contrato, artigo 55, parágrafo 2º, contrato celebrado mediante aceitação tácita se regerá naquilo que não contrariar a proposta pelas condições contratuais previstas nos modelos depositados pela seguradora junto ao órgão fiscalizador competente. E aí, ao final, prevalecendo, quando mencionado na proposta o número do processo administrativo, o clausulado a ele correspondente vigente na época da contratação do seguro ou o mais favorável ao segurado. Também aqui uma clara definição interpretativa. Então, essas todas são regras técnicas interpretativas que, para além de se encaixarem aos conceitos de eticidade, de contribuírem para a questão do pagamento em tempo econômico, elas são técnicas que desafogam disputas desnecessárias na efetividade, na formação e efetividade do seguro contratado. O terceiro grupo, senhores, o grupo das normas que eu chamaria de normas para estímulo à transparência na relação contratual e, portanto, a diminuição da assimetria informacional entre as partes contratantes. Quer dizer, por mais que tenhamos aí, muitas vezes, grandes empresas contratando seguros, vamos deixar o indivíduo aqui um pouco de lado, a assimetria de informação é considerada um grande custo de transação, algo que faz com que você não possa delimitar bem qual é o produto, né? Aquelas 3 regrinhas de Coase, né? Quais são os meus custos? O custo da escolha do produto, o custo da definição do clausulado, né? São custos todos de transação e aqui a simetria informacional entre as partes é fundamental. Então, aqui no capítulo 3º, uma regra que me salta aos olhos dessa perspectiva, no artigo 14, parágrafo 1º, quando diz que os riscos excluídos e os interesses não indenizáveis devem ser descritos de forma clara e inequívoca. Uma clara forma, um modo bastante objetivo de diminuir a assimetria informacional. No capítulo 6 do Cosseguro e Seguro Cumulativo, no artigo 39, quando diz que os documentos probatórios do contrato deverão destacar a existência do cosseguro, suas participantes e as cotas assumidas individualmente. Também a busca pela transparência, pelo entendimento de como aquela relação securitária está sendo formada, inclusive do ponto de vista de balanceamento econômico. No capítulo 7º, intervenientes no contrato, no artigo 44, parágrafo único, diz um extenso grupo de obrigações e de atribuições aqui ao corretor. O corretor, que no Brasil chega a ter comissões tão importantes, aqui recebe uma série de atribuições que contribuem a essa ideia de trazer transparência, de contribuir para a transparência e para a formação rígida da relação de seguro. Então, são atribuições dos corretores, identificação do risco e do interesse,
Recomendação de providências, quer dizer, a ideia de confiança e de contribuição, de colaboração, que eu mencionava para os senhores. A identificação e recomendação da modalidade de seguro que melhor atenda às necessidades do segurado. A identificação e recomendação da seguradora, esse dever de contribuição novamente muito formado. A assistência, muito importante, ao segurado durante a execução do contrato, né? Algo fundamental, e assistência ao segurado na renovação. E aqui, importante, grifo, preservação da garantia de seu interesse, né? Então, o corretor como um agente que contribui para a rigidez da formação desse contrato. No capítulo 8º, formação e duração do contrato, o artigo 52 vai dizer, nesse mesmo grupo de normas que diminuem esses custos de transação, a seguradora deverá alertar o proponente sobre quais são as informações relevantes a serem prestadas para aceitação. Há, claro, a discussão que vimos no primeiro dia, se quando ela não alerta, o sujeito deve ou não, e aí a questão da boa-fé, da culpa, mas enfim, mas aqui um dever de alerta, e no parágrafo único, a seguradora que dispensar as informações relevantes, não exigi-las de forma clara, completa e inequívoca, ou não alertar sobre as consequências do cumprimento do dever de informar, não poderá aplicar as sanções. No artigo 54, o proponente deverá ser cientificado com antecedência sobre o conteúdo do contrato. A ideia de transparência, de que tome a informação. E no parágrafo 1º, a ideia de que as regras sobre perda de direitos, exclusão de interesse e riscos, imposição de obrigações e restrições de direitos serão redigidas de forma clara e compreensiva. No capítulo 12 do sinistro, também é outra norma que me trouxe grande reflexão importante, quando eu disse que ao conhecer o sinistro ou sua iminência, o segurado é obrigado a prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que for questionado a respeito da seguradora. De novo, a ideia de cooperação e a ideia de troca de informações transparente e equânime para que não haja assimetria e para que as relações sejam mais harmoniosas. E no capítulo 13, da regulação e liquidação de sinistros, a importante artigo 90, que diz, negada a garantia no todo ou em parte, a seguradora deverá entregar ao segurado ou ao beneficiário todos os documentos produzidos ou obtidos durante a regulação e liquidação do sinistro. Enfim, uma regra que é fundamental para aqueles que, negado o pagamento, possam buscar seus direitos se necessário. Por fim, o quarto grupo que separei para essa palestra, que eu chamaria das normas que especificam e vedam a discriminação contratual e trazem ainda uma profilaxia ou abuso de poder econômico. Quer dizer, aqui já um pouco dentro da nossa matéria de especialidade, a concorrência, e dentro da ideia de que o seguro ele está dentro do arcabouço constitucional e dentro do artigo 170, então o valor concorrência ali também é importante, eu destaco, para não cansá-los, e já chegando ao final, duas normas. Primeiro, o artigo 55, que no seu parágrafo 6º e 7º, vai dizer que a recusa só pode ser fundada em fatores técnicos, sendo vedada políticas técnicas ou comerciais conducentes à discriminação e prejudiciais à livre iniciativa empresarial. Então, aqui, importante esse link, essa ligação entre a matéria securitária e a matéria concorrencial. E aí a norma do resseguro, aí Paulo tratou simplesmente do resseguro à exaustão, eu só vou tratar dessa norma porque ela foi absurdamente retirada do substitutivo deputado Armando Virgílio, que diz, no artigo 67, parágrafo único, ele vai pontuar que o contrato de seguro é funcional para o exercício da atividade da seguradora, e no 71, essa norma fundamental, que vai dizer que o resseguro abrangerá a totalidade do interesse ressegurado, incluído o interesse da seguradora, relacionado à recuperação dos efeitos da mora no cumprimento dos contratos de seguro, bem como as despesas de salvamento e as efetuadas em virtude da regulação e liquidação dos sinistros. Ora, a parte algumas discussões próprias dos especialistas de direito seguro sobre o significado do artigo 71, do ponto de vista concorrencial, nós estamos falando na relação de grandes resseguradoras com as seguradoras no Brasil, de uma clara norma que
tenta criar uma profilaxia ao abuso de poder econômico, quer dizer, a imposição de cláusulas e de normas ao segurador que façam com que haja o esmaecimento, o enfraquecimento da relação ou da cobertura dada pelo seguro. Bem, senhores, posto isso e já avançar no tempo, parto para encerramento, doutor Tizurinic. Permito fazê-lo com uma lembrança ao autor tão caro a todos nós, em especial ao nosso professor Ottaviani, agora ausente, mas tenho certeza que não só dele. Há 10 anos eu faço essa lembrança, falecia no Rio de Janeiro o professor Celso Furtado. E relendo, por outros motivos, o seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, encontrei uma passagem ali emocionante que bem calha ao nosso tema. Tratando, e justamente muito interessante isso, do nosso tempo frente à evolução tecnológica do mundo, vaticina o nosso grande mestre da economia. Aspas, o homem é uma força transformadora deste mundo. Cabe-lhe, portanto, parte de responsabilidade na descoberta dos caminhos que percorrerá. O avanço das técnicas reduz o espaço de iniciativa individual e amplia o alcance das decisões coletivas. Daí a urgência de que nos entendamos sobre os valores universais e de que avancemos na construção do quadro institucional que assegure o acesso ecumênico aos direitos fundamentais de mulheres e homens. Em síntese, as ameaças criadas pelos avanços das técnicas puseram os homens diante da disjuntiva de ter de enfrentar os riscos de autodestruir-se ou de partir para a construção de um mundo solidário. Fecha aspas. Sejamos virtuosos, construamos um mundo mais solidário, aprovemos uma lei de seguros para todos. Obrigado.